Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje, aqui na TV Pai Eterno. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho, e você vai ver as principais notícias do Brasil e do mundo a partir de agora. Nesta edição eu vou mostrar para você o auxílio emergencial que acabaria em julho, foi prorrogado por mais 3 meses. Os valores, segundo o governo federal, continuam os mesmos. E mais, fraude no sistema de imunização. Pelo menos 30 mil pessoas teriam tomado a terceira dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Suspeitos podem ser investigados. E ainda, a CPI da Covid-19 ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia. Ela é apontada por autorizar a compra da vacina Covaxin, mesmo sabendo de possíveis irregularidades no contrato. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Brasil Hoje para você. E a gente começa agora o Jornal Brasil Hoje ao vivo aqui na TV Pai Eterno com uma notícia muito importante para você. O governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial. Sobre esse assunto, eu vou chamar agora a Tiara Castilho, que vai chegar nesse momento com mais informações. É com você, Tiara. Olá, Jordeval, olá para todos. Para os brasileiros que recebem o auxílio emergencial, atenção para essa boa notícia. O governo federal anunciou a prorrogação do benefício por mais 3 meses. Julho acabaria, mas agora será pago também em agosto, setembro e outubro. O decreto de prorrogação foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma. O texto foi publicado no Diário Oficial da União hoje, terça-feira. Os valores permanecem os mesmos, olha só. Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150 por mês. As mulheres, chefes de família, R$ 375 mensal e demais beneficiários, R$ 250 por mês. O auxílio emergencial começou a ser pago no ano passado, foi suspenso e depois retornou no mês de abril deste ano, com 4 parcelas, em razão da continuidade da pandemia. Essa prorrogação até outubro já tinha sido anunciada nas últimas semanas, mas faltava a formalização. Agora já está tudo certo. Hoje, a pretensão do governo federal é encerrar o auxílio emergencial em outubro e até o fim desse ano dar uma melhorada no programa Bolsa Família. Os ministérios da Cidadania e da Economia discutem aumentar o valor médio do Bolsa Família, que atualmente está em cerca de R$ 190, e ainda flexibilizar os critérios de acesso para que mais famílias recebam benefício. Mas isso só mais para frente. Quanto ao calendário completo do pagamento do auxílio emergencial, ainda será divulgado pela Caixa Econômica Federal, responsável por fazer os depósitos. Divulgando, a gente traz essas informações aqui para vocês. Jordevá, volto ao estúdio. Tiara, obrigado pela sua informação importante para milhões de desempregados. E é isso que nós vamos falar agora. Vamos falar de economia. Porque, veja só, a taxa de desemprego no Brasil manteve o patamar recorde nos 3 primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, quase 15 milhões de brasileiros estão desempregados. O repórter Elton Moreira conversou com a analista de pesquisa sobre esses resultados. Vamos acompanhar? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou mais uma pesquisa nacional por amostra de domicílios que acompanha a evolução do trabalho aqui no Brasil. Sobre os resultados desse levantamento, eu converso agora com a analista da PNAD, Adriana Berengui. Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal Brasil Hoje. Bem, para começar a nossa entrevista, eu queria perguntar, qual que é o objetivo dessa pesquisa e quais os pontos mais importantes desse levantamento, o último agora que foi divulgado? Essa pesquisa ela já ocorre desde 2012 e nesse momento, durante a pandemia, tem sido extremamente importante, a gente avaliar o impacto que isso tem trazido
para o mercado de trabalho e para a economia como um todo. A taxa de desocupação, muitas vezes também chamada de taxa de desemprego, ficou em 14,7%, né? Isso significa que cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil hoje estão procurando trabalho, né? São pessoas que não estão ocupadas, que não estão trabalhando e estão pressionando o mercado de trabalho em busca de uma ocupação. Adriana, justamente sobre o mercado de trabalho, menos da metade das pessoas, né, em idade de trabalhar estão ocupadas, né? Qual que é essa idade e por que a gente vem observando essa dificuldade em novos postos de trabalho? A pesquisa, para fins de análise do mercado de trabalho, a pesquisa investiga toda a população de 14 anos ou mais de idade, né? Como você falou, né, existe um indicador chamado nível da ocupação, que é justamente o indicador que mede dentro dessa população de 14 anos ou mais de idade, quantos por cento estão trabalhando, né, estão ocupados. E esse percentual está girando ali na casa dos 48,5%. Né? Ou seja, menos da metade da população em idade de trabalhar está efetivamente trabalhando. Adriana, na sua avaliação, o crescimento da informalidade representa algum perigo para a economia brasileira? A boa parte da mão de obra do mercado de trabalho brasileiro está amparada na informalidade. Então, do ponto de vista quantitativo, é positivo, porque você aumenta o número de pessoas trabalhando e gerando trabalho e renda, mas qualitativamente e socialmente tem essas desvantagens, sim. Mas, nesse momento, tem sido justamente esse trabalhador que tem contribuído para a retomada da ocupação nos dados da pesquisa. Sim, muito interessante, Adriana. E agora, para a gente encerrar, eu queria saber, na sua avaliação, qual seria o caminho para que os desalentados voltem ao mercado de trabalho atualmente, né? Então, de fato, é de se esperar que, com o controle da pandemia, da redução das taxas de transmissão, né, e a volta mais efetiva das atividades econômicas, é provável que parte desses desalentados eles consigam se inserir no mercado de trabalho, né? Mas vale ressaltar também que é importante não haver somente o controle da pandemia. A absorção desses trabalhadores, ela será tanto maior quanto maior for a demanda por trabalhador. Para se aquecer o mercado de trabalho, não basta apenas o crescimento do PIB, mas o crescimento do PIB via consumo das famílias, aumento do consumo das famílias. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pela sua participação, por ter explicado tão bem para a gente todos esses pontos. Eu conversei então com a Adriana, que é analista do PNAD. Muito obrigado mais uma vez. Um casal foi preso transportando drogas na BR-376 no estado do Paraná. Eles viajavam em um carro e levavam com eles o filho, menor de idade. A Diana Túlio está lá no sul do país, traz mais detalhes para a gente agora. Olá, Diana, é com você. Olá, Jordevá, e a você que nos acompanha aqui na TV Pai Eterno. A prisão foi registrada na noite de ontem no trecho da BR-376, que passa pela cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Como você já adiantou, o casal viajava de carro, levando junto o filho, um menino de 12 anos. O veículo foi abordado perto das 18 horas por policiais rodoviários federais e, durante a fiscalização, o homem apresentou documento de identidade paraguaio, mas os policiais notaram que o sotaque dele era forçado e assim começaram uma fiscalização mais rigorosa, dessa vez com cães farejadores. A droga, que corresponde a mais de 68 quilos de maconha, foi encontrada dentro do banco traseiro do veículo. Além disso, foram apreendidas ainda munições de calibre 38 e dinheiro. Depois disso, a PRF descobriu que o documento apresentado era falso e que o motorista é foragido da Justiça com um mandado de prisão do Mato Grosso do Sul por furto. Enfim, o casal acabou preso e o adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar. E agora a gente muda o assunto e fala sobre investimento em educação.
O governo do Paraná anunciou a ampliação de investimentos na educação especial. O convênio prevê um aporte de R$ 432 milhões e R$ 300 mil para o período que inicia em 1º de agosto e segue até o fim de janeiro de 2023. O convênio anterior era de R$ 392 milhões e 500 mil. O acordo assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior beneficia 400 parcerias com organizações da sociedade civil, mantenedoras de escolas de educação básica, centros de atendimento educacional especializados e escolas para surdos e cegos. Entre as ações previstas, o novo termo de colaboração vai atualizar os valores dos salários dos funcionários e incluir o 3º pedagogo para as escolas de grande porte. Essas foram as nossas notícias de hoje, Jordevá. Eu devolvo para vocês aí em Goiânia. E até a próxima. Até a próxima, Diana. Muito obrigado pelas suas informações. Gente, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que a Petrobras anunciou mais reajustes. Isso mesmo, no plural. E eu conto para você o que vai aumentar de preço depois do intervalo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui na TV Pai Eterno. E você vai ver agora, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nos últimos dias a lei do superendividamento. De forma reduzida, ela tem o objetivo de dar mais transparência aos contratos de empréstimos e impedir condutas consideradas abusivas. Mas para saber mais sobre o que muda, nós vamos falar dessa nova lei para o consumidor. A gente convidou então a economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, a Ione Amorim. Coordenadora, muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite aos ouvintes e aos telespectadores. Obrigada pelo convite. Vamos clarear para eles, então, o que é essa lei do superendividamento? A lei do superendividamento é a lei que trata o consumidor que hoje apresenta uma situação de endividamento que ele já perdeu a capacidade de pagamento. Então, atualmente, nós temos no país mais de 60 milhões de pessoas com algum nível de endividamento. E essa política vai criar um ambiente onde os bancos terão que efetivamente acolher esses consumidores e apresentar propostas que sejam possíveis de serem pagas dentro das condições de pagamento de cada consumidor. Isso seria feito de uma forma mais global ou individual? É coletiva. A previsão agora é que essa política seja acolhida coletivamente. Então, os consumidores que possuem dívidas bancárias e dívidas com serviços de pagamento contínuo, como energia elétrica e água, podem ter as suas dívidas renegociadas numa única sessão. Ela pode ser judicialmente, através de um órgão do Tribunal de Justiça, ou extrajudicial, através de um PROCON, de uma defensoria, ou de outros órgãos que possam ser criados a partir de agora para fazer esse acolhimento dos consumidores endividados. Coordenador, seria para aquelas pessoas que não têm condições mais de pagar a dívida, é isso? Exatamente. Hoje, dentro do direito, há um entendimento que existem dois perfis de consumidor. Aquele que tem o endividamento ativo e passivo. Os dois podem levar uma pessoa a uma situação de incapacidade de pagamento. Quando é essa incapacidade? Quando toda a renda do consumidor ela é revertida para pagamento de parcelas de crédito. Então, ela não tem mais
uma reserva na sua renda para garantir a sua subsistência, ou seja, a compra de alimentos, moradia. Então, esse é um caso típico que o consumidor já se enquadra no perfil de superendividado. A partir de quando, então, a pessoa já pode utilizar dessa nova lei? Apesar de ter várias medidas que ainda vão passar por uma regulamentação, porque o processo agora vai para as autoridades competentes, como o Banco Central, as entidades do Sistema de Defesa do Consumidor, os PROCONs e as defensorias, eles precisam criar mecanismos, né? Estabelecer procedimentos para receber esse consumidor, marcar as audiências, chamar todos. É importante lembrar que, na ausência, né, atualmente, quando a gente tem um processo desse de chama o credor para renegociar, se ele não comparece, não acontece nada. A partir de agora, se este credor não comparecer, eu digo, um banco não comparecer, o juiz vai arbitrar as condições de repactuação dessa dívida na ausência dessa instituição. Mas, coordenador, como é que vai ser essa renegociação? Por exemplo, a questão de juros, de tempo de pagamento, como é que vai ser? Então, a questão de tempo de pagamento já está previsto nesse novo texto. São 5 anos para o pagamento da dívida. A questão de juros vai ser alinhada dentro da capacidade da margem de pagamento que vai ser possível ser feita para cada consumidor. Então, quando a gente tem hoje no texto, né, o garantia do mínimo existencial. O mínimo existencial é aquela renda que vai permitir que o consumidor tenha condições de sobrevivência e pagar a parcela da dívida. Então, nesse caso, as entidades vão fazer essa avaliação, vão acolher esse consumidor, vão avaliar toda a sua capacidade de pagamento, de endividamento, fazer as propostas e aí as instituições serão chamadas para aceitar a proposta ou apresentar uma contraproposta adequada. Isso é bom para o consumidor, então? É muito bom para o consumidor, é uma medida inédita, que a primeira alteração favorável no Código de Defesa do Consumidor nos últimos anos e certamente vai contribuir para a gente sair desse momento de endividamento que o país atravessa. Muito obrigado, boa noite à senhora. Eu que agradeço, boa noite a todos. Enfim, uma boa notícia para nós consumidores, não é? Agora a gente traz uma notícia que não é boa, nada agradável. A Petrobras anunciou um combo de reajustes. A Tiara Castilho conta pra gente agora o que vai aumentar. Olá, Tiara, é com você. Jordeval, olá para você e para os telespectadores da TV das Bênçãos do Pai. A terça-feira começou com mais aumento, desta vez o preço dos combustíveis. Somente hoje, a Petrobras reajustou os valores da gasolina, do diesel e do gás de botijão, GLP, nas distribuidoras. Veja só, no caso da gasolina, o preço médio por litro subiu 6,32%, de R$ 2,53 para R$ 2,69 nas refinarias. Com isso, de janeiro deste ano até agora, a alta foi de 46%. Já o diesel, o avanço na média por litro foi de 3,69%, de R$ 2,71 para R$ 2,81. No começo do ano até agora, o acumulado é de 39%. O gás de cozinha de janeiro a julho teve alta de 38% nas distribuidoras. O valor passará a ser de R$ 3,60 por quilo. Esse é o primeiro aumento nos preços da gasolina e do diesel desde que Joaquim Silva tomou posse como presidente da Petrobras no dia 19 de abril. Não sei se vocês se lembram, mas em junho a estatal reduziu o preço da gasolina nas refinarias. Mas o consumidor não chegou a sentir essa mudança no bolso. Agora, com esse novo aumento, Jordevar, será que a gente vai sentir a mudança no preço? É com você. Obrigado, Tiara. Com certeza a gente vai sentir esse aumento, porque é sempre assim, né? Quando reduz lá na questão na refinadora, não é isso? Na refinaria, não acontece da mesma forma aqui. Agora, gente, vamos fazer uma conta aqui. Eu não sei onde é que nós vamos parar com essa questão de aumentos mensais. O gás de cozinha aumentou desde o início do ano 6 vezes.
Já chegamos a 38% de reajuste nesse ano de 2021. Ou seja, a gente está cada vez mais pagando caro. E você, teve aumento de salário também nessa mesma proporção? Claro que não. A gasolina vem sempre subindo. Já está na casa aí dos R$6 o litro. E a gente pode esperar o quê daqui para frente? Logo, logo deve estar chegando aí aos R$10 o litro, infelizmente. A mineradora Vale recorreu da decisão judicial que determinou o pagamento de R$1 milhão em danos morais por trabalhador morto no rompimento da barragem da empresa em Brumadinho, em Minas Gerais. No pedido apresentado na 5ª Vara do Trabalho em Betim, onde o processo tramita, a Vale pede que a ação civil pública seja rejeitada. No caso de a Justiça do Trabalho decidir manter a condenação, a defesa da mineradora pede a redução no número de familiares de trabalhadores mortos com direito a essa compensação. A defesa da Vale afirma no recurso que a condenação de R$1 milhão por vítima é absurda. O pedido de indenização por danos morais foi apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração de Ferro e de Metais Básicos de Brumadinho e região. As barragens de rejeitos de minério da Vale se romperam no dia 25 de janeiro de 2019, despejando uma avalanche de lama sobre a comunidade do Córrego do Feijão. O desastre deixou 270 mortos, 11 deles não foram localizados até hoje. A ação do sindicato reivindica o pagamento da indenização para os 131 funcionários diretos da mineradora que morreram nesse rompimento. A CPI da Covid-19 ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia. Ela é apontada por autorizar a compra da vacina Covaxin, mesmo sabendo de possíveis irregularidades no contrato. Direto de Brasília, Elton Moreira chega agora com todas essas informações. A CPI da Covid-19 entrou hoje em sua 10ª semana de depoimentos. O foco das investigações segue agora concentrado na compra de várias vacinas que têm indícios de irregularidades. Uma delas é o imunizante indiano Covaxin. A vacina é a mais cara negociada pelo governo e é alvo de 4 investigações. Na semana passada, o Ministério suspendeu o contrato justamente por causa de todas essas suspeitas. E por isso também a servidora da Saúde, Regina Célia, foi convocada pela comissão. A fiscal de contratos foi apontada pelo deputado federal Luiz Miranda e o seu irmão Luiz Ricardo, que também é servidor do Ministério da Saúde, como a responsável por autorizar e fiscalizar a importação de 20 milhões de doses da Covaxin. E vale destacar que, de acordo com os irmãos Miranda, a fatura de pagamento autorizada pela Regina Célia apresentava indícios de irregularidade. O deputado federal revelou ainda que repassou o caso ao presidente Jair Bolsonaro, que agora também é alvo de investigações. Bem, mas hoje, ao se apresentar aos senadores, membros da CPI, a servidora disse que em 26 anos de trabalho no Ministério da Saúde, nunca foi apontada em irregularidades. Ela explicou também que nunca houve pagamento antecipado nesse contrato da vacina indiana. Olha só. No depoimento do senhor Luiz Miranda, foi dito que se faria um pagamento antecipado. Eu quero deixar claro que a cláusula é muito expressa no que diz respeito à entrega do produto, onde o pagamento só seria feito após a entrega e após a aprovação integral pela Anvisa para uso emergencial e temporário ou registro definitivo. Ou seja, essa aprovação da Anvisa sequer aconteceu. A fiscal de contratos do Ministério da Saúde disse ainda que não conhecia a empresa Precisa e afirmou que autorizou a redução da quantidade de doses da Covaxin a pedido da empresa Madison, que estava assinando a nota fiscal internacional. A alteração de parcelas a serem cumpridas no momento da entrega, isso pode ocorrer nos contratos de vacina, porque nós trabalhamos com produtos termolabs e em algumas situações, no final do processo produtivo, pode acontecer alguma intercorrência que comprometa parte do lote. Neste caso, a empresa nos solicita a permissão para entregar um quantitativo menor, sempre se comprometendo em entregar essa diferença na parcela seguinte.
Pois é, e hoje à tarde a Regina Célia também disse que não foi pressionada durante o processo de negociação da Covaxin. Agora é importante a gente ficar de olho também nos próximos dias, porque os senadores da CPI se preparam para investigar a denúncia sobre um reverendo que teria recebido autorização do governo para negociar a compra de vacinas aqui para o Brasil. Com essas novas linhas de investigações e personagens, os parlamentares querem a prorrogação da CPI, apesar da resistência por parte de aliados do governo federal. A gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir a gente fala sobre fraude na vacinação. Gente, era só o que faltava. Milhares de pessoas já teriam recebido a terceira dose da vacina contra a Covid aqui no Brasil. Absurdo, não é? A gente conta os detalhes para você desse absurdo depois do intervalo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, ao vivo aqui pela TV Pai Eterno. Eu quero chamar a sua atenção para essa reportagem, que na verdade é um absurdo. Olha só, enquanto muita gente ainda está à espera de receber a primeira dose ou a dose única da vacina contra a Covid-19, tem quem se acha esperto e já tomou, sabe o quê? A terceira dose do imunizante. Segundo o levantamento feito pela Universidade Federal de Alagoas, pelo menos 30 mil pessoas no país burlaram o sistema dessa forma. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o advogado Paulo Suzano, que é advogado criminalista. Está aqui com a gente na TV Pai Eterno. Doutor, boa noite ao senhor. Boa noite, Adeval. Olha, um absurdo, né? Se for comprovado realmente que a pessoa tomou uma terceira dose, ela está cometendo algum crime por isso? Eu recorro às suas palavras que você proferiu há pouco. É só o que faltava. Em um momento onde a humanidade está tão fragilizada, chega uma medida que vem amenizar esse sofrimento, que é universal, que é mundial. O direito penal é chamado para intervir em uma situação como essa. Sim, uma pessoa que usa de algum subterfúgio falso, alguma conduta mentirosa em um documento para se privilegiar com o que ela acha que é um privilégio uma terceira vacina, sim, isso é um crime, sim. E qual seria a punição para uma pessoa como essa? Eu acho que fica muito perto o enquadramento de um estelionato, uma falsidade ideológica. Falsidade ideológica se a pessoa chegou a essa terceira vacina após fazer uma declaração falsa, documentalmente até. Um estelionato, alguma coisa parecida. Mas eu lembro que o Código Penal brasileiro ele tem um capítulo específico dos crimes contra a saúde pública, onde são elencados diversos crimes, sendo que alguns desses crimes eles se tornam mais gravosos quando eles são cometidos por funcionários profissionais da área médica. Pois é, porque aí nesse caso faltou, primeiro teve a má fé de quem está recebendo e também de quem está aplicando, que não tem controle, né? No caso de quem está aplicando, talvez uma falta de controle administrativo adequado por intermédio do CPF. Mas a pessoa que entra pela terceira vez em uma fila para tomar uma vacina, sabendo que não é a medida preconizada pela autoridade sanitária, ela realmente tem o dolo de cometer esse crime. Quem aplica, talvez, uma falsidade administrativa. Mas a pessoa que tem dolo, não. Essa pessoa cometeu um crime conscientemente.
Doutor Paulo, queria pegar uma outra situação que está sendo às vezes comum em algumas cidades brasileiras, é que a pessoa chega para tomar a vacina, ela já está cadastrada lá, mas pergunta, qual vacina que tem? Quando ouve a resposta, fala, não, essa vacina eu não quero. Essa pessoa pode ser colocada lá no fim da fila? Até esse momento aí, dentro dessa conduta aí que você está narrando, se é uma opção dela, moralmente é questionável. Mas a lei, a meu juízo, ele não contempla nenhuma hipótese onde elencaria isso como uma conduta criminosa. Pois é, mas eu digo assim, se a autoridade pública chegar e dizer, olha, você não quer receber essa vacina, então você vai ficar lá no fim da fila. A autoridade pode fazer isso, não pode? Pode sim. Pode sim. Aí eu não vejo nenhuma anormalidade, como eu te falei. Talvez alguma coisa de índole moral. É um sommelier de vacina, uma pessoa que escolhe vacina. É uma coisa talvez moralmente condenada. Mas não tem como tipificar numa conduta criminosa isso aí. Pois é. Nós estamos falando do lado penal, mas eu queria até ouvir o senhor, a opinião sobre uma situação como essa que eu estou achando um absurdo, né? Porque, veja bem, nós, o Brasil e o mundo, estamos brigando aí para receber a dose da vacina. Tem gente recebendo a terceira dose. Que coisa mais absurda é essa, né, doutor? É só o que faltava. Deixa eu usar suas palavras. A gente tece alguma consideração sobre o direito penal, mas o escopo do direito penal é identificar a conduta criminosa, suas autorias e fazer um apenamento. Isso aí já é uma coisa mais de índole de caráter moral. É uma coisa que até antecede o direito penal. Pois é, porque quando a gente fala isso, gente, pode chegar a 30 mil pessoas que receberam essa terceira dose e essas 30 mil doses poderiam ter salvado muitas vidas, com certeza, não é, doutor? Podem fazer falta. Até na esfera civil, se uma conduta dessa criminosa, ela também for para a esfera civil, só que é difícil você relacionar uma coisa com a outra. Mas a falta em um determinado dia de imunizantes em um determinado posto, sendo que uma pessoa tomou uma terceira dose, ela pode ter que arcar com as consequências cíveis disso aí. Doutor Paulo, muito obrigado pelas explicações do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Eu agradeço. Boa noite a todos. Gente, eu fico pensando aqui, qual é a consciência que tem uma pessoa como essa, sabendo que está ali tomando uma terceira dose, tirando a vez de uma outra pessoa que pode até perder a vida, não é? E esse também é um assunto analisado pelo jornalista irmão Diego Joaquim. Boa noite, Jordevá, e boa noite a você que acompanha o Jornal Brasil Hoje. Quando falamos da vacina anti-Covid, precisamos lembrar da velocidade com que a ciência ofereceu uma resposta à altura da gravidade da pandemia. A doença, que surgiu lá no final de 2019, já tinha várias vacinas em estudo pouco mais de 6 meses depois e já está sendo aplicada no mundo inteiro há quase 9 meses. Essa é a parte da ciência, que oferece vacinas que têm eficácia alta e altíssima, já que elas variam em média entre 60% e 95%. A parte das autoridades ainda é um desafio, já que a distribuição é absurdamente lenta e desigual no mundo todo. Mas há ainda dúvidas quanto à necessidade em torno de uma terceira dose. A vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é a mais aplicada no Brasil pela parceria com a Fiocruz, está em estudo. Até agora bastam 2 doses. No entanto, testes mostram que uma terceira dose produz uma forte resposta imune. Mesmo assim, os cientistas afirmam que ainda não existem evidências de que essa dose de reforço é necessária, especialmente dada a falta de vacinas em alguns países. Só que no Brasil as coisas podem ser apressadas ou desorganizadas. Já foram aplicadas no Brasil mais de 105 milhões de doses, seja de dose única, primeira dose, segunda dose e, pasmem, terceira dose também. Quase 30 mil pessoas tomaram terceira dose ou até mais. A informação é da Universidade Federal de Alagoas. Podem ser erros de lançamento no sistema ou má fé de quem procurou por vacinas de laboratórios diferentes. É um número inexpressivo diante do universo de vacinas aplicadas.
mas poderiam ser mais 30 mil pessoas que poderiam ter começado a ser imunizadas. A culpa é de quem? Da gestão do SUS, em âmbito federal, estadual e especialmente nos municípios. E desonestidade de quem quer passar à frente do seu irmão. E atenção, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que bancários e funcionários dos Correios terão prioridade na vacinação contra a Covid. O ministro esteve reunido nesta terça-feira com representantes das entidades. A estimativa é que as duas categorias totalizem quase 600 mil pessoas. Segundo Queiroga, ambas as instituições elaboraram relatórios sobre o adoecimento de profissionais. Ele ainda afirmou que a decisão do Programa Nacional de Imunização, o PNI, foi técnica e que uma nota será publicada na sexta-feira para orientar a aplicação de vacinas nestes profissionais. A data de vacinação e como essa prioridade será colocada em prática depende de como estados e cidades que têm autonomia para isso vão se organizar. Vamos saber agora como anda a vacinação em todo o país. Vamos para o telão aqui, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Vamos falar da primeira dose. Até agora receberam a primeira dose no Brasil 74.242.907 pessoas. E a segunda dose, ou também a dose única, 25.892.224 pessoas foram imunizadas com a segunda dose e também a dose única. Agora vamos saber também os números da Covid-19 no site do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os dados estão atualizados para hoje. Vamos lá então? Até agora, diante de toda a pandemia, nós registramos aqui no Brasil 18.855.015 casos. No último período de 24 horas, o Brasil registrou mais 62.504 casos de Covid-19. Morreram até agora, durante essa pandemia aqui no nosso país, 526.892 pessoas. No último período de 24 horas, nós perdemos 1.780 pessoas. Lamentavelmente, esse número ainda está muito alto. E chegou a hora de conferir as notícias internacionais do nosso Giro pelo Mundo. Nesta terça-feira, a Rússia anunciou que foram registradas 737 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O balanço é um novo recorde desde o início da pandemia, no país agora castigado pela variante Delta. Outro lugar que sofre com a contaminação pelo coronavírus é a Indonésia. Em menos de um mês, quadruplicou o número de contágios diários e até agora são mais de 61 mil mortes. Jacarta confirmou 728 mortes em 24 horas, um recorde diário em todo o arquipélago. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, sofreu uma derrota no parlamento do país. O novo governo não conseguiu prorrogar uma polêmica lei que proíbe a concessão da nacionalidade aos cônjuges dos palestinos que sejam cidadãos de Israel. O resultado implica que os palestinos casados com cidadãos de Israel poderão, a partir de agora, solicitar a nacionalidade israelense e, assim, alcançar a reunificação familiar. Duas provas tradicionais de rua que costumam atrair um grande público nas Olimpíadas podem ser solitárias em 2021. O pedido do comitê organizador e das autoridades japonesas é que as pessoas não acompanhem a maratona e a marcha atlética. As duas modalidades vão ser disputadas em Sapporo, a mais de 800 quilômetros de distância da capital japonesa. Até o fim da semana, as autoridades devem anunciar novas restrições para o público das demais competições dos Jogos Olímpicos. E você confere agora o que foi destaque no Jornal Brasil Hoje. O governo federal anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses. O benefício, que acabaria agora em julho, será pago também em agosto, setembro e outubro. O decreto da prorrogação foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Cidadania, João Roma. O texto foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira e os valores permanecem os mesmos. A CPI da Covid-19 ouviu hoje a servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia. Ela é apontada por autorizar a compra da vacina Covaxin, suspeita de irregularidades durante a negociação. Durante o depoimento, Regina disse que deu aval para a aquisição do imunizante porque não viu nada atípico no processo.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, durante uma reunião ministerial, que o advogado-geral da União, André Mendonça, será o próximo a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O nome de Mendonça ainda não foi oficialmente anunciado. A indicação deve ocorrer assim que o ministro Marco Aurélio Mello se aposentar no dia 12 de julho. André já vinha sendo mais cotado para a indicação, uma vez que é considerado leal a Bolsonaro. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã a gente volta às 6 da tarde ao vivo com o Jornal Brasil Hoje. Fique com Deus, grande abraço e até lá.